Bom, avançando nos, entre aspas, biomas brasileiros, né? Eu vou começar aqui por ordem de tamanho. É, e, obviamente, o primeiro deles é a Amazônia, né? A aula é um pouquinho mais extensa, mas ela é bem ilustrada. Então, eu decidi fazer uma aula só da Amazônia. E provavelmente dos outros biomas eu vou fazer da mesma forma, tá? Então, dentro daquilo que a gente pode chamar de domínios brasileiros ou biomas brasileiros, né? O que a gente tem? A Floresta Atlântica, eu vou só fazer um apanhado geral antes, né? Ela ocupa 3 estados inteiramente, que é o Espírito Santo, o Rio de Janeiro e Santa Catarina. E 98% do Paraná. O Paraná tem um micro pedaço de cerrado junto, né? E ainda outras 11 unidades da federação. O Cerrado, ele ocupa todo o Distrito Federal, mas pequenininho, né? Mais da metade dos estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins, tá? Além de pedaços espalhados por outros 6 estados. A Caatinga está em todo o Ceará, mais um pedaço da Bahia, da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí e do Rio Grande do Norte. Alagoas, Sergipe e pequenas porções no norte de Minas Gerais, na divisa com a Bahia, e um pedacinho do Maranhão, né? O Pantanal está no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, mas basicamente no Mato Grosso do Sul, né? E o Pampa está no Rio Grande do Sul para baixo, ocupando 63% do território gaúcho. O resto é floresta atlântica, né? E a Amazônia como um todo, né? Ela ocupa 49% do território brasileiro. Mais ou menos. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, tá? Eu sempre gosto de trazer alguns dizeres sobre alguns autores da Amazônia, dentre eles o Huber, que escreveu em 1912. Olha só. E é basicamente a principal obra que a gente tem da Amazônia hoje em dia ainda, né? Ainda não existe, nem existirá tão cedo, sobre a Mata Amazônica, um trabalho de conjunto que seja capaz de dar uma ideia não só dos seus aspectos variados, como também da composição florística, das fases de sua vida e da sua importância como fator econômico. Muito já se terem escrito sobre um ou outro desses assuntos, mas geralmente sem as bases suficientes de observação ou de conhecimento científico. O presente trabalho, que é o que ele escreveu na época, apesar de baseado em uma experiência de 14 anos e sobre estudos seguidos em viagens e no gabinete, é apenas um modesto ensaio, um pródromo, de um estudo mais completo e mais aprofundado que só depois de muitos anos de trabalho assíduo poderá ser tentado. A nossa mata equatorial é um mundo em si, cuja organização e vida íntima só por diversas gerações de investigadores poderá ser desvendada. A vida de um homem mal chegaria para ter ideia exata da composição de 1 km² de mata virgem, quanto mais numa área mais de 3 milhões de vezes maior. Então, isso é o que o Huber dizia em 1912 e não mudou muito de lá para cá ainda, né? Esse é um dos trabalhos clássicos, né, que a gente usa, além do Huber, que é do Duke e do Black. O Duke foi um grande pesquisador da Amazônia, ele tem uma reserva em Manaus, a Reserva Duke. Se vocês colocarem no Google Maps, vocês vão ver um retângulo na cidade de Manaus, verde, é a Reserva Duque, né? Uma centena de trabalhos já foi desenvolvido nessa reserva, seria tipo um Parque São Francisco ali na região de Manaus, né? Claro, mantidas as suas proporções. É, e tem árvores gigantescas, né? Eu pude ir num congresso de botânica. Tá? Então, parte da aula de hoje, na verdade, vem deste trabalho que fala sobre a fitogeografia da Amazônia brasileira. Ainda em 1970, o Joly, que foi um dos grandes pais da fitogeografia, ele fala sobre o inferno verde, né? Traduz o sentimento de impotência do homem ao deparar-se com tamanha vastidão coberta de luxuriante mata. Mata estranha e curiosa, com água por toda parte, cortada de canais, furos e igapós e que, em certas épocas, dá a impressão de imenso lago que a natureza quis esconder plantando árvores, né? Isso nos dá uma ideia de como é que é a floresta amazônica, portanto, né? E de como é um ambiente de difícil trabalho e por isso que a gente tem pouca informação de fato ainda. É a maior reserva da diversidade biológica do mundo, né? Também é o maior bioma brasileiro, se a gente considerar. Ocupa 2/5 da América do Sul, a bacia amazônica, e 5% da superfície terrestre. Né? Sua área é de aproximadamente 6,5 milhões de quilômetros quadrados, né? O Brasil tem mais ou menos 4 disto. Abriga a maior rede hidrográfica do planeta, que escoa cerca de 1/5 da água doce do mundo. Né? Água doce que é raridade. 60% da bacia amazônica se encontra em território brasileiro, né? Onde o domínio Amazônia ocupa a totalidade do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Pará e de Roraima, grande parte de Rondônia, um pedaço do Mato Grosso, no norte do Mato Grosso,
além de um pedacinho do Maranhão, um pedaço do Maranhão e um pedacinho do Tocantins. Bom, o rio Amazonas é o maior rio do mundo, né? Sempre, eu me lembro na época da escola que se dizia que o rio Nilo era o maior rio do mundo em tamanho e em volume de água era o Amazonas, mas uma excursão não tão recente, apesar de que também faz pouco tempo que eu saí do ensino básico, mostra na verdade que o rio Amazonas é sim o maior em tamanho em tamanho, né, em extensão e obviamente em volume. Ele joga tanta água no oceano que quase, se não me engano, são 100 quilômetros de distância da sua foz dentro do oceano, a gente ainda perceptível a presença de água doce, tá? E aquela lingueta que tem lá na Flórida, né, que forma a Flórida nos Estados Unidos, é depósito do Rio Amazonas, tá? Vai jogando depósito, claro, não só disso, mas ajuda a formar, né? Então, assim, ele tem um impacto muito grande sobre toda a biota daquela região. E recentemente foi encontrados corais nessas regiões aqui, né, de contato Rio Oceano Atlântico, né? Bom, essa região é de sedimentos aluviais recentes do Cenozoico, né? Porque isso aqui tudo ele drena, então isso vem lá da cadeia andina, então o Rio Amazonas ele vai drenando, né? E vai depositando quando ele enche sobre toda essa região e toda essa rede de riachos. Então é um depósito aluvial recente. É, a temperatura vai de 26 a 27 graus de média, tá? Com a variação diária de 8 a 10 graus, máxima de 38 e mínima de 15. Quando dá 15 é quando chega uma frente fria do sul, né? Então é muito raro baixar muito a temperatura. Qualquer coisa abaixo de 25 graus, 20 é bastante frio para a região. E apesar de 38 parecer pouco, né? É muito, até porque é muito úmido. Então imagina em Blumenau aquele sol de janeiro, fevereiro assim bem quente, aquilo é o tradicional da região amazônica, tá? O balanço hídrico demonstra que há de maio a novembro déficit hídrico, tá? Então há um período, na verdade, de duas estações, como está no Equador, não é primavera, outono e inverno, né? Primavera, verão, outono e inverno. O que acontece é que existe uma estação chuvosa e uma estação seca. Tá? A estação seca de maio a novembro e a estação chuvosa, portanto, de novembro a abril. As precipitações vão de 2.100, 2.300, né, mas chegando até 3.000. Alguns locais na Colômbia chegam a 4, 5.000 milímetros de média. Né? Só para vocês terem uma ideia, Blumenau está 1.600 milímetros. Né? Então imagina um lugar que chova 4.000 milímetros de água. Os nossos morros já tinham ido abaixo. Né? No geral são solos podzólicos vermelho-amarelos, né? Então são os mais comuns da região. Argila de atividade baixa, ou seja, que retém pouca água. Ainda tem alguma coisa de latossolo que a gente também encontra na região, tá? Dependendo ainda de onde se está. E em locais, em muitos locais o solo é pouco fértil, tá? E ele é bem drenado fora das áreas de inundação, obviamente. Aqui para vocês terem uma ideia de como é que é um esquema de precipitação. Então aqui são meses com menos de 100 milímetros de precipitação no ano, uma média de ano, né? Então aqui, por exemplo, só puxando para a Caatinga para ficar mais fácil. Aqui, em média de 11 a 12 meses, chove menos de 100 milímetros, né? Que é muito pouco. Blumenau em 2008, só para relembrar, choveu 400, um pouco mais de 400 milímetros em 2 dias, né? E aqui nessas regiões, assim, é no máximo um mês, 2 meses que chove menos de 100 milímetros no ano. Né? Então a chuva é muito bem distribuída nessa região. E aquela chuva, né, a nossa última enchente de 2011, ela veio, na verdade, água de lá, né? Lembra que a umidade entra por aqui, né, aqueles ventos, evapora muito aqui na Amazônia, carrega aqui na região andina e joga para cá. Então a gente tem esse contínuo, né? Então essa chuva toda que vem aqui para a região vem da bacia amazônica, né? O que garante que a gente tem aqui, não só Santa Catarina, mas no sul e sudeste do Brasil, é um ambiente de floresta ainda, diferentemente daquilo previsto pelas cédulas de Hadley, né? Como a gente viu, que era para ter um deserto. Então, estou aqui mostrando novamente, né, o efeito, né, da Amazônia, claro, da cadeia andina, né, mas da Amazônia aqui drenando, jogando água para a atmosfera, né, os famosos rios aéreos. Tá? Bom, no livro do Serviço Florestal Brasileiro, ele aponta então que o bioma ocupa 49% do território brasileiro, sendo que 77% ainda é de cobertura florestal.
e 26% está protegido de unidades de conservação. Boa parte dessas unidades de conservação são grandes reservas, tá? Assim, gigantescas, criadas no papel, até porque é quase impossível fiscalizá-las. E muitas delas foram criadas no famoso arco do desmatamento, que eu vou mostrar adiante, na época do governo Lula, para tentar contornar o avanço da agropecuária. Tá? Recentemente eu estava olhando essa aula de novo, né, e eu achei esse trabalho muito interessante aqui do Horn na Science, e eu uma sequência de 4 ou 5 slides que eu destaquei, né, eu traduzi uma parte que eu achei muito importante do texto. Tá? Então aqui eu vou parafrasear o que ele diz. Então, a região onde hoje é a floresta amazônica, há cerca de 130 milhões de anos, no Cretáceo, era uma imensa porção de terra denominada Gondwana, né? Vocês lembram disso? Englobava a América do Sul, África, Antártida, Austrália e Índia. Nesse período, a região amazônica experimentava um clima extremamente árduo, que não apresentava indício algum de que abrigaria uma floresta úmida no futuro. O ambiente e a biodiversidade observados atualmente surgiram há cerca de 6 milhões de anos, no Terciário, e suas características são fruto de fatores complexos, como as mudanças climáticas, interações bióticas e, especialmente, mudanças geológicas. Então, após a ruptura do Gondwana, cerca de 130 e 100 milhões de anos atrás, com a formação do Oceano Atlântico e o início dos continentes, onde hoje se situam a América do Sul e a África, deu-se início ao lento processo de soerguimento da Cordilheira dos Andes, como a gente já viu em aula, que hoje se encontra intimamente relacionada à dinâmica climática da Amazônia. Estima-se que a elevação dos Andes seja fruto de reorganização e choque das placas tectônicas da América do Sul, Caribe e Nazca, por volta do Paleógeno, entre 65 e 23 milhões de anos atrás. No entanto, os picos mais intensos de construção de montanhas andinas seguiram-se durante o Mioceno médio tardio, mais ou menos 12 milhões de anos atrás, e no Plioceno inicial, 4 milhões e meio de anos atrás, quando ela de fato subiu bastante, né? A taxa de elevação foi maior. Portanto, a reorganização dessas placas e o soerguimento dos Andes tiveram efeito direto na formação da biodiversidade da Amazônia. A primeira resultou no fechamento do Istmo do Panamá durante o Plioceno e levou ao grande intercâmbio biótico americano, né? Ou seja, os animais placentários migraram da América do Norte para a América do Sul, substituindo parte dos marsupiais, né, que dominavam a região. Já o soerguimento dos Andes foi capaz de inverter a direção do curso da maioria dos rios da Amazônia, inclusive o percursor do rio Amazonas, que em vez de drenar para o Pacífico, começou a drenar para o Atlântico. Ou seja, em vez da água ir para o Pacífico, como ela ia, ela começou a vir para o lado de cá, para o lado do Atlântico, e com isso formou a grande, toda aquela região, toda aquela bacia hídrica da amazônica, né? Como consequência, um grande pantanal de lagos e pântanos rasos se desenvolveu na Amazônia Ocidental e o clima passou a ficar mais úmido. Isso permitiu a colonização por faunas de invertebrados endêmicos e foi apta de, entre outros grupos, uma fauna diversificada de répteis, incluindo graviais, jacarés e tartarugas. As áreas inundadas fragmentavam as florestas tropicais que surgiam e frequentemente proporcionavam isolação de populações de animais, criando um palco para a diversificação de espécies. Ou seja, aqui havia isolamento, né? Portanto, gerando áreas de endemismo e de refúgio, onde diversificavam as espécies, e depois, com as mudanças hídricas, elas voltavam a se reconectar. A gente já discutiu isso, a teoria lá dos... fugiu o nome. Eu já vou lembrar daqui a pouco. A teoria das áreas de endemismo da Amazônia. Refúgios. A teoria dos refúgios fala sobre isso, né, como a gente viu na aula de conceitos de biogeografia. A parte final da complexa história evolutiva da Amazônia consiste na maior elevação andina, fechamento do Istmo do Panamá, das eras glaciais do Quaternário, quando aquela região amazônica, na verdade, sofreu um encolhimento, né, por conta do aumento da aridez do planeta, e processos neotectônicos nas planícies amazônicas, que causaram a elevação de depósitos neógenos, desenvolvimento de sistemas fluviais e reajustes dos padrões dos rios, além de transformar a paisagem no mosaico observado atualmente. Olha só, mosaico, né, como está lá na ideia de domínio da Amazônia e não bioma da Amazônia. Né? Então, a gente pode listar basicamente 3 grandes fatores, né? O Siqueira vem trazer para a gente explicar a grande diversidade de espécies da Amazônia. Um deles aconteceu no Cenozoico, mas começou no Cenozoico com maior intensidade, que foi o soerguimento dos Andes, como eu falei, e a regressão do mar na bacia amazônica, porque parte daquilo a princípio estaria submersa, tá? E a elevada pluviosidade
pelos lentos alísios do Atlântico. Tá? Então, esses seriam os fatores. O segundo fator foi no Plioceno, 13 milhões de anos, mudança dos cursos dos rios, a migração de flora da América Central. Então, há na Amazônia a chegada de flora de outra região, além não só da fauna, né? E o contato que existia entre a floresta atlântica e a Amazônia. Havia um contato entre essas florestas no passado, que não existe mais, mas que garantiu a troca de espécies. Depois, quando eu falar sobre algumas espécies, eu vou mostrar para vocês. E outros fatores, né? Processo de sucessão secundária, grande quantidade de nichos e a própria diversidade resultante disso leva à grande riqueza de espécies que a gente encontra na floresta amazônica. Tá? Eu só quero destacar que quando a gente fala de Amazônia, a gente tem que prestar atenção se a gente está falando do bioma Amazônia IBGE ou se a gente está falando do que é chamado de Amazônia Legal. Tá? A Amazônia Legal ela foi criada por uma lei de 1953 e ela ocupa 61% do território brasileiro, não 49%. Tá? Aqui são 5 milhões de quilômetros quadrados. E a ideia aqui era para gestão do território. O problema é que isso aqui foi criado, né, e se criou a tal da Sudã, não sei se vocês lembram disso, foi extinta, extinta e recriada, acho de novo. É palco de grandes processos de corrupção, né? Então, é uma superintendência que recebia dinheiro para desenvolver a região. Tá? Esse era o objetivo. Então, a Amazônia Legal ela teria características distintas, né, na legislação. Tá? Então, eu estou falando aqui de bioma Amazônia IBGE, não estou falando aqui de Amazônia Legal, ok? Esse seria o mosaico da Amazônia Legal. Isso aqui é o tal do arco do desmatamento, eu vou falar dele depois de novo. Tá? Isso aqui tudo já era, né? Bom, como é que é a vegetação, né? A Amazônia representa 40% das florestas tropicais do mundo e a gente pode dividir grosseiramente em três grandes tipos. Tá? As matas de terras firmes, vou falar um pouco mais sobre elas, são árvores mais altas, que fazem o interior da floresta úmido e escuro. As matas de igapó, que são permanentemente alagadas, e as matas de várzea, que é a transição entre as terras firmes e as áreas de igapó ou matas ciliares. Tá? Então, o que a gente conhece como floresta bioma, floresta amazônia, né? A gente vai ter floresta ombrófila densa, aberta, estacional, savanas, campinarana e zonas de transição. Então, isso tudo, na verdade, é um mosaico de tipologias, né? A primeira ombrófila densa ocorre aqui na região também, mas as demais, a estacional também, mas são com composições extremamente distintas, né? E extremamente estratificada e bem desenvolvida onde ela está conservada. A vegetação pioneira amazônica a gente vai encontrar em solos aluviais, né? Então solos formados por depósito de rio. Geralmente aqui são espécies mais pioneiras, né? Desenvolvimento mais rápido, as plantas. Que a gente pode encontrar também nas regiões de restinga, mangues e os campos de flávias como várzea, como vegetação pioneira, tá? Vocês já viram na classificação do IBGE, né? A restinga é vegetação pioneira de influência marinha e o mangue de influência fluvio-marinha, tá? Na restinga, espécies que a gente encontra aqui, Reminéia marítima e Palmeia pescapre. Então aqui em Gravatá, Navegantes, Balneário, onde tiver restinga, mesmas espécies a gente vai encontrar lá na Amazônia. Tá? São espécies bem comuns no litoral brasileiro. A região de mangue, né, é mais comum nessas regiões aqui da ilha de Marajó, né, nesses encontros. Os solos salinos são pouco desenvolvidos e a gente vai encontrar Vicênia, Rhizóphora e Montricárdia. Aqui no nosso mangue de Santa Catarina, a gente tem Rhizóphora mangle, mesma espécie, ocorre em todo o litoral brasileiro, basicamente. A Vicênia shaueriana, então é uma espécie diferente. E aqui a gente encontra a Laguncularia racemosa. Esse gênero a gente não encontra aqui na região. Mas é basicamente as três espécies que dominam o mangue amazônico. E as que eu falei são as três espécies que dominam o mangue em Santa Catarina ou na Floresta Atlântica. Tá? As vegetações mais florestais, amazônicas, né, possuem famílias de dispersão mais pantropical, tá? Entre elas Sapotácea, Malvácea e Fabácea. E tem vários fósseis desses grupos do Cretáceo e do Terciário. Tá? E existem ainda famílias de origem afro-amazônica, como Caricácea, Umiricácea, Voquisiaceae e Licitidaceae. Tá? Essa última tem só um gênero na África e bem distribuído no Brasil. Mas Licitidaceae é interessante porque a gente tem um gênero chamado Cariniana que ocorre no campus da FURB, Cariniana estrelensis, única espécie. O resto, quase todas as espécies do gênero Cariniana vão estar na Amazônia, o que mostra essa possível conexão Amazônia-Floresta Atlântica.
Voquisiaceae é a mesma coisa, a gente vai encontrar poucas espécies no sul e sudeste, em floresta, muito no cerrado e depois na Amazônia de novo. O Myricácea a gente tem uma espécie na região, Vantania compacta, uma árvore bem grande. O resto quase tudo está lá na Amazônia e Caricácea a mesma coisa. Então a gente tem assim um resquício de alguma conexão, pelo menos de processos de disjunção que ocorreram para essas famílias de ocorrência, né? Mas elas são muito mais comuns lá, diferentemente das famílias que ocorrem aqui. Outra coisa é que existem algumas famílias muito comuns aqui que não ocorrem lá, como compostas, né, que são as teráceas, as margaridas, e as polipodiáceas, que são um grupo de samambaias. Tá? Cactáceas são escassas, até mesmo como epífitas, como a que a gente encontra muito aqui na região. Então, cactáceas não colonizaram muito aquela região da amazônica. Passifloráceas são comuns, né, do maracujá, mas tem muito menos indivíduos do que a gente encontra aqui na região. Tá? E outra coisa muito comum na Amazônia que a gente aqui já encontra menos são plantas mimercófilas, né, que estão associadas a formigas. Isso aqui é um ninho de formiga, né, do gênero Camponotus. Alguns gêneros, né, podem ser também asteca, e essas plantas elas estão associadas, né, como a nossa cecrópia, mais ou menos. Fazer inventário florestal na Amazônia é um pouco difícil porque algumas dessas formigas são extremamente agressivas. Tentar medir a árvore já é um problema. Elas se jogam em cima dos medidores, né, e começam a atacar. Então, assim, não é muito prático fazer inventário da vegetação na Amazônia. Os mateiros que conhecem não chegam nem perto dessas árvores porque sabem que vão ter problema com essas formigas aqui. Tá? Bom, há algumas divergências em relação ao número de espécies de árvores na Amazônia. Esse trabalho do Huber, do Terstich, de 2013, ele vem falar o quê? Bom, eles listaram, né, eles têm lá cálculos matemáticos, eles estimam 50 mil espécies de plantas na Amazônia, tá? Sendo que entre 6 e 16 mil são árvores com mais de 10 centímetros de diâmetro à altura do peito. Aí, mais ou menos 16 mil. Contudo, 220 espécies de árvores ocupam 50% da densidade de árvores. Ou seja, se a gente fosse medir todas as árvores da Amazônia, 50% delas são 227 espécies. Os outros 50% são as outras 15.800 e lá vai pedrada, né? 700 e lá vai pedrada. Então vejam que são uma hiperdominância de algumas espécies na Amazônia, essas 227. Esse trabalho ele sofreu algumas críticas, tá? Alguns botânicos, na verdade, depois decidiram fazer um levantamento. O Terstich é mais ecólogo, e ele que usou modelos matemáticos, e há uma crítica de muitos botânicos a esse trabalho. O que esses botânicos fizeram? Eles listaram, né, o trabalho está aqui citado, vocês podem procurar ele depois. Compilaram uma série de listas de plantas, revisaram nome por nome, enfim, e o que eles identificaram? Para a Amazônia, 14.013 espécies, sendo que 6.000 são árvores. O de árvores não estava fora da estimativa do Terstich, né, de 6 a 16. Claro que é uma estimativa bem longa, mas o número de espécies seria bem menor, 14 mil, sendo que no Brasil são 10 mil espécies e 4.500 de árvores. Tá? Então há uma divergência entre esses dois trabalhos. Não dá para dizer qual está certo, né? Porque eles usam metodologias distintas. Tá? Então até recomendo a leitura dos dois para quem se interessa. Bom, e voltando à estrutura da Amazônia, esse esquema ele representa bastante como é que a vegetação está distribuída, né? A Amazônia não é um grande planalto, apesar de boa parte dela ser bem plana. Ela tem suas serras, montanhas, Planalto das Guianas, aquela região toda. E onde a gente tem influência sempre do rio, a gente vai ter as matas de igapó, portanto. Tá? Essa água ela flutua, mas a vegetação aqui ela está praticamente sempre inundada, né? E os sedimentos aqui são sempre recentes porque é depósito do rio. Onde há uma influência menor assim do rio, mas em momentos de maior cheia ele pode chegar a subir, a gente vai ter a mata de várzea, com sedimentos também recentes. Sedimentos um pouco mais antigos e onde já não há mais uma influência do rio, a não ser cheias muito grandes e que não são recorrentes, a gente tem as matas de terras firmes. Né? Terra firme é porque não tem água de fato. Tá? Então é mais ou menos essa distribuição da vegetação na Amazônia. E nela a gente vai encontrar os tipos de florestas. Né? A floresta umbrófila densa aluvial, né? Tá aqui de rio, vai estar lá a mata de igapó e na mata de várzea.
tá? Na mata de várzea a gente vai encontrar, por exemplo, o cuba, buriti e açaí, né? Essas são espécies. Virola a gente tem uma espécie aqui na região, virola bicuíba, que ocorre em Blumenau com certa frequência, ameaçada de extinção. E euterpe a gente também tem, né? Euterpe edulis, que é o parente do açaí. Dependendo dos terrenos ali, né, nas matas de várzea, a gente tem 3 estratos, até 30 metros, e é bastante, tá? Mas essa água ela limita um pouco o desenvolvimento das plantas, entre 5 e 10, e raro alguma coisa muito maior que 40 metros de altura. Tá? E aí outras espécies que ocorrem, né? Ceiba pentandra, na região a gente tem ceiba especiosa, né? Lá, essa é a famosa suma uma. A virola surimensis está ali, tá? E Mauritia flexosa, outra espécie que é o buriti. E o Euterpe oleracea, eu vou destacar, né? O nosso palmito ele não bifurca embaixo, como o açaí, o que é uma pena, porque se o nosso palmito fizesse isso, talvez não tivesse tão ameaçado de extinção, né? Esse vai bifurcando e vai brotando. O nosso é um indivíduo só, quando cortou já era, né? E conforme o rio, outras espécies ocorrem, obviamente, né? Seringueira, andirobinha, é, macucu, marajá, jará, enfim, uma série de espécies todas de alto poder, espécies madeireiras em muitos casos, né? Essa é uma visão típica de uma mata de igapó, ou florestas das planícies aluviais, é a mesma coisa, né? Então, onde os ribeirinhos costumam passar muito facilmente, mas é fácil de se perder. Essa vegetação tem que estar muito bem preparada para respiração. Imagina, as raízes têm que dar um jeito de respirar, ou tem que ter uma forma de respiração para essas estruturas que estão inundadas, né? Permanentemente inundada, água parada ou quase parada, né? Então, e bastante ácida, porque tem muita matéria orgânica. As matas aqui são perennifólias, latifoliadas, vocês já sabem o que são esses termos, bem mais baixas, tá? E pobres floristicamente. Tá? E o solo, consequentemente, é mal arejado, né? A gente pode encontrar Hevea guianensis, né? Aqui, claro, é uma plantação, mas para ilustrar a seringueira. Astrocarium jaurari, que é essa palmeira. Muitas palmeiras ocorrem na região. Bactris marajá. Bactris também ocorre aqui na região. Tá? Leopoldina pulcra. Nas terras firmes, né? E de 5 a 100 metros a gente encontra basicamente essas espécies. A castanheira, Bertolone excelsa, o cedrinho ou cedro urana, Cedrelinga cataenaiformis, Hevea brasiliensis, muitas espécies de qualha, tá? Gêneros que não ocorrem aqui na região, geralmente bem dominado por espécies arbóreas, né? Bem estratificado, uma alta riqueza até de epífitos, hemipífitos e lianas, e famílias distintas, tá? Se eu fosse fazer um esquema desse da nossa vegetação, o que eu ia encontrar? Myrtaceae, Rubiaceae, Lauraceae, Fabaceae, são basicamente as famílias dominantes aqui na região, né, de acordo com os dados do inventário. Vejam que na Amazônia a gente tem Leicetidaceae, Burseraceae, Sapotaceae, Crisobalanaceae e Forbiaceae. Isso aqui não domina as florestas do sul do Brasil. Tá? Então é um outro conjunto de famílias botânicas dominando aquela região. Para mostrar aqui, né, Manilcara uberi. A gente até tem uma espécie dessa na nossa região litorânea, que é ameaçada de extinção. Bertolone excelsa, castanheira, né? Também ameaçada. Essa planta aqui, quando eles desmatam, eles costumam deixar ela, porque senão a multa é muito maior. Então, às vezes, você encontra pastagens enormes e as castanheiras ficaram no caminho, tá? Para a multa ser menor. Isso o pessoal me contou uma vez. Brosmo rubescens, que é uma morácea, a gente até encontra aqui na região duas espécies do gênero. Né? De 100 a 600 metros, né? Andiroba, Aracanga, Jutaí, Massaranduba. Então muda as espécies conforme muda a altitude, como aqui na região, né? Essa é a submontana deles, né? Aí tem jacaranda copaia também, jacarandá, né? A gente também encontra jacarandá aqui, tem duas ou três espécies. De 600 a 2.000 metros, né? Isso a gente já vai encontrar mais lá no Planalto de Orenoco, né? Mais na divisa com Bolívia, aquelas regiões. Poteria surinamensis, Ocotia roraime, outras espécies de jacarácea. Aqui, Poteria surinamensis, a gente encontra algumas na região. Ocotia roraime. Ocotia é um gênero muito comum aqui no sul do Brasil. E, perdão, mas essa flor aqui não é de uma Ocotia roraime, mas é de uma Ocotia, tá? Eu vou trocar depois.
E nas altas montanas, acima de 2.000 metros, que é acima do Planalto de Orenoco, vai encontrar, por exemplo, Drimis roraimensis. Gente, Drimis tem três espécies no Brasil. As duas ocorrem em Blumenau, por exemplo, lá no topo do Spitzkopf, lá em Urubici, nas regiões do Planalto. Drimis brasiliensis e Drimis angustifolia. Depois, isso só vai ocorrer lá na Amazônia, no topo dessas regiões, que é Drimis roraimensis, tá? Uma disjunção bem interessante. Provavelmente isso foi pelos Andes, porque a gente tem no Chile Drimis vinteri, né? Então ela deve ter uma conexão. Nunca parei para estudar biogeografia desse gênero, de fato, mas uma conexão que levou essa espécie até lá. Aqui umas fotos no Parque Nacional do Pico da Neblina, uma das áreas mais altas do Brasil. E tem um outro tipo de vegetação que é a floresta umbrófila aberta. Eu já falei, o Ari Oliveira Filho não considera isso um tipo de vegetação, né? Lá no sistema dele, ele tem dúvidas da origem disso, se isso é antrópico ou não. E são de três tipos formados, tá? Isso aqui é uma floresta umbrófila aberta de palmeiras, dá pra ver, ó? Só palmeira, basicamente, tá? Tá no sul da bacia amazônica. Pode ser de Ateleia especiosa ou de Ateleia maripa, depende do tipo. Então é uma dominância total dessa palmeira. Pode ser aberta com bambu, e aí geralmente é guada superba, tá? Geralmente é na margem de igarapés e estradas de seringueiro, tá? Eu não consegui uma foto adequada. Ou de sororoca, que é essa musácea, heliconiácea, eu não sei em que gênero ficou agora. Eu acho que isso aqui está em Strelitziaceae agora, Phenacospermum, que é quando essa planta aqui domina. Então imagina uma floresta de Phenacospermum, tá? Há ainda um tipo de floresta de lianas, que é a mata de cipós, isso ocorre numa região mais isolada, uma região mais central da Amazônia, assim, enfim, onde é dominada por lianas lenhosas, né? Então é nessa região aqui, mais ao sul. Tá? E a gente também tem nessa região aqui a floresta estacional sempre verde, no Planalto dos Parecis, que é uma baixa riqueza de espécies, né, comparada às florestas do entorno, as densas ou a aberta, e comparado também com as estacionais semideciduais. Tá? A gente vai encontrar Campinarana, onde os solos são arenosos e muito lixiviados, ou seja, perderam já bastante nutrientes, né? E pode ser uma campinarana florestada, arborizada ou gramíneo lenhosa, mas no geral, como eu já falei, esse tipo de vegetação. Isso até pareceria uma restinga no primeiro momento, mas isso está aqui nessa região amazônica. Então aqui o solo é mais arenoso e dá essa estrutura de vegetação. Cerrado. Então a gente vai encontrar savanas, né, dentro da floresta amazônica, resquícios de quando o cerrado dominava mais essa região. Por exemplo, aqui no Vale do Rio Tacutu. E por finalizar, né, vou falar menos, eu quero trazer algumas ilustrações da Amazônia, né, o Rio Amazonas. Vejam a sequência, né, de conexões. Isso aqui atua como uma barreira biogeográfica, né, o rio está aqui do outro lado, então entendam isso, assim, isso aqui, talvez o rio Itajaí-Açu, né, brincando um pouco, seja isso aqui, em tamanho, né, então esse aqui é o Rio Amazonas, isso de fato é uma barreira biogeográfica. Aqui outras imagens, né? Eles vão fazendo meandros, né? Se conectam, depois se isolam, formam lagoas, depois se reconecta de novo. Aqui uma mata de igapó, né? Aqui também, extração ilegal de madeira. Uma floresta amazônica de fato, né? Monte Roraima, famoso numa novela recente, mas a novela não foi gravada ali, tá? Quem era botânico que identificava as plantas era lá em Minas Gerais, inclusive, numa montanha, então assim, era muito caro ir até ali, né? Era mais fácil em Minas e fingir que estava no Monte Roraima. Aqui uma campinarana. Aqui uma área inundada da Amazônia. Aqui uma outra campinarana aberta, Parque Nacional Viruá. Peixe-boi, típico da região, né? O interior de uma mata amazônica. É um pouquinho mais fácil de entrar, porque como é muito alto e muito escuro, né, muito estratificado, o subbosque é um pouquinho menos denso do que a nossa. Um cerrado amazônico. E a realidade da Amazônia, né? Esse aqui é o que eu chamo de arco do... Eu não chamo, né? Os autores chamam de arco do desmatamento, tá? É onde a fronteira agrícola está avançando como um todo, tá? Formando esse arco, como eu já tinha mostrado antes. Né? Olha aqui, ó, a importância das unidades de conservação que foram criadas, né? Então elas retêm mesmo que no papel, e não só áreas de conservação, as áreas indígenas são muito importantes, apesar de hoje em dia estarem sendo altamente dilapidadas, né? Por falta de apoio do governo. O desmatamento da Amazônia ele teve um maior avanço, né, quando
da abertura da Transamazônica, que nunca foi terminada, né? Ótima obra dos nossos militares, queriam conectar Distrito Federal com a Amazônia toda, quando não faz sentido, né? Era mais fácil de avião ou de outra forma levar o material para a região. Mas enfim. Só para vocês terem uma ideia, aqui no site UECA, um tempo atrás, essa matéria não sei porque não está mais online, mas eu salvei antes. Eu vou mostrar como é que era o desmatamento, foi avançando, né? 2005, 6, 7, 8, 9, ó, 2000, 2005, vejam como ele vai aumentando, né? Descontroladamente, inclusive com queimadas aparecendo aqui nas imagens, né, de satélite. Tá em Roraima, se não me engano, né? Rondônia, perdão. E de desmatamento na Amazônia Legal entre junho e outubro de 2019, ó. Essa aqui mais recente, né? Todas essas áreas sendo desmatadas em pouco tempo. O- a gente sabe que é uma região meio que sem lei, né? Então, assim, há ainda uma estrutura política muito fraca naquela região e com os governantes atuais a gente não pode contar com muita ação, né? Então, assim, é uma área difícil de ocupação mesmo, de ocupação do uso do solo de forma ordenada, né? Ainda há tribos isoladas, não necessariamente sem contato humano, né? Mas elas já estão mapeadas, mas muitas das tribos estão bastante isoladas. Eu vi uma matéria muito interessante este ano, ou ano passado, no Fantástico, sobre vacina. Estavam vacinando essas tribos isoladas. O pessoal da FUNAI, muito experiente, né, vai junto. O pessoal fica 28 dias em isolamento na mata, esperando para garantir que ninguém tenha gripe. Depois eles levam indígenas que saíram dessas tribos isoladas, né, para contactar com eles. E o mais legal é que eles levaram tablets mostrando outros indígenas recebendo a vacina para mostrar que era seguro, assim, né? Então, para tentar proteger essas comunidades, tá? Né, que estão lá extremamente isoladas e que imaginam a chegada de um coronavírus, né, o que vai causar nelas. É claro, um pouco de notícias assim populistas demais, né? Nenhuma tribo recém-descoberta vai tirar flecha em turista, porque nenhum turista vai conseguir chegar numa tribo recém-descoberta, né? Essas tribos são muito mais isoladas, elas podem estar fugindo de garimpeiros, né? Ou de madeireiros, isso sim, tá? E para fechar a aula de hoje, né? Eu gravei ela no dia 18 do 5. Mês de abril foi o maior desmatamento nos últimos 10 anos da Amazônia. Então a gente perdeu totalmente de novo o controle que estava sendo feito na região. Infelizmente, toda essa biodiversidade a gente pode acabar perdendo. Bom, era isso. A gente vê o próximo bioma em breve.